Atenção, Alexandre Rossato. Esse talvez seja o vídeo mais importante que tu vais assistir neste ano. Eu sei mais ou menos como as pessoas funcionam, né? Sobretudo num clube de futebol, que tem ego envolvido, tem política envolvida, tem um monte de coisa. Então, às vezes, a gente tem uma intenção e esbarra em outros fatores. Às vezes, a gente pensa que a coisa vai por um caminho e ela vai por outro, porque não é tão simples, né? E eu poderia ingenuamente achar que esse vídeo aqui seria um vídeo até carinhoso para com Rossato, né? Mas eu tenho certeza que vai chegar nele, se eventualmente chegar ou chegasse nele, chegaria de uma forma dura. Ele passaria a dizer coisas feias sobre mim, quem é esse cara, o que ele pensa, bababá, né? Mas eu juro que na essência desse vídeo tem carinho, tem consideração. Por que eu digo isso, cara? Porque quando tu tá ali num holofote de vice-presidente do Grêmio, é algo muito grande. Cara, tu vai ouvir muita coisa, até bajulação eventualmente, mas tu vai tomar pedrada de oposição, porque é oposição e ponto. Tu vai receber tapinha nas costas de forma cínica, tu vai receber pedrada justa, pedrada injusta, tu vai ouvir coisa grave, tu vai sofrer ameaça, tu vai ouvir críticas construtivas, destrutivas, vai ter de tudo, com certeza vai ter de tudo, porque a gente sabe do tamanho do Grêmio e dessa posição aí no clube, né? E eu aqui vou fazer um vídeo que eu faria, na verdade eu não faria, né, porque daí eu falaria ao vivo, mas eu vou dizer o que eu diria para o meu pai, se ele tivesse no lugar do Rossato, para o meu irmão, para eventualmente um meu filho, né, se eu já tivesse idade para ter um filho vice-presidente do Grêmio. Mas vou fazer aqui algumas críticas também ao Rossato que embasam o meu conselho. O meu conselho como gremista, é claro, mas também como alguém que está vendo a situação de fora. E o conselho que pretensiosamente eu vou dar a ele é simples: pede para sair. Por que eu tô dizendo isso, cara? Porque eu não vejo a mínima chance de o Rossato sair fortalecido desse cargo. Aliás, ele já saiu enfraquecido, desidratado. Se ele não tivesse aceitado, talvez ele já teria se desgastado em algum nível, né? A imagem dele na política do Grêmio, sei lá, já teria se desgastado em algum nível, porque eu acho que é um processo natural a todas as figuras que estão hoje vinculadas à gestão Guerra. É um processo natural de uma gestão até aqui fracassada, né, que se mostrou perdida em vários momentos, amadora em tantos outros, e que certamente deve acontecer um processo muito semelhante ao que aconteceu no final da era Romildo. Romildo, que foi campeão da América e da Copa do Brasil, nos tirou da fila e que teve a sua reta final fracassada a ponto de gerar as pessoas eram, nas eleições do Grêmio ali, a eleição que elegeu o Guerra, inclusive, as pessoas eram refratárias à imagem do Romildo. Porque o Romildo, o Romildo unificou o Grêmio, muita gente passou pela gestão Romildo, de uma forma ou de outra, de uma forma mais direta ou mais indireta, que fosse apoiando, que fosse participando. Os dois principais candidatos à época, Dutra era apoiador, né? Agora eu acho que o Dutra será. Mas o Dutra também passou pela gestão Romildo, né? Mas eu quis me referir ao Odorico Roman e ao próprio Alberto Guerra. Ambos circularam pela gestão Guerra. Meu Deus, pela gestão Romildo. E todo mundo naquela ocasião tentava se desvincular de Romildo Bolzan Júnior. Porque naquele momento a gestão Romildo trazia coisas muito ruins para o gremista. E é o que eu acho que vai acontecer nas próximas, né? Tipo, todo mundo vai tentar ao máximo
Se bem que eu acho que não vai ter esse vínculo tão fácil dessa vez, né? O Romildo foi uma coisa meio à parte ali que aconteceu, mas quem porventura tiver algum laço com a gestão Guerra vai tentar se desvencilhar. Então eu acho que o Rossato já sairia um pouco desgastado desse processo, mesmo quando ele era um mero, entre aspas, mero assessor do presidente Guerra, por conta de estar vinculado a uma gestão até aqui fracassada. Só que foi pior, porque daí quando o Brum saiu, ele foi alçado a vice-presidente do Grêmio, cargo para o qual ele claramente não tinha preparo, condições e capacidade para ser, né? O que me parece é que a gestão Guerra, entre outras falhas diversas que a gente percebe, eles não necessariamente colocam o melhor que tem ali, o melhor nome, a melhor opção, a melhor solução para o Grêmio. É a mais fácil, é a do amigo, é quem está do lado, é quem era do grupo político do Guerra, quem era do grupo que apoiava o Guerra. É sempre uma solução assim, né? Eu já falei disso em vários momentos aqui durante essa gestão, né? Fazia até tempo que eu não entrava nesse assunto assim mais específico, mas o próprio Vivian, né? Os caras falavam em Rodrigo Caetano para a pasta ali, um dos melhores, talvez o melhor profissional do país, né? De executivo de futebol. Aí não tinha, pegaram um brother, Luiz Wagner Vivian, que já tinha trabalhado no Grêmio, sei lá no quê, 1900 não sei quanto, é amigo, devia ser brother do grupo político e tal, sabe? Cara, o Rossato foi o mesmo processo. O Rossato foi literalmente quem estava mais perto, sabe? Parece até meio caricato. O Guerra pensou assim, putz, o Brum saiu. Quem é que eu vou botar lá? Daí nisso o Rossato estava chegando com o cafezinho dele e ele falou, ô Rossato, tu te pira de entrar lá? Ah, então tá, então bora, né? Isso aqui não é uma crítica ao Rossato em absoluto. Eu também não tenho condições de assumir esse cargo de vice-presidente do Grêmio amanhã. Se algum dia eu vislumbrasse assumir isso, eu teria que me preparar, sabe? Pelo menos por um tempo, teria que mergulhar em muita coisa e, sabe, não é assim, não é brincar. Como diz a frase, não é peidar dormindo, né? Envolve muita coisa, cara. E essa crítica é o Guerra, obviamente, né? Mas o Rossato caiu ali de paraquedas e claro que no início, embora a gente tenha achado estranho e já falado tudo isso, né? Putz, mas é um cara despreparado, aparentemente e tal, sempre teve o benefício da dúvida. Sempre teve o benefício da dúvida, que rapidamente já foi dissolvido e a gente entendeu que se tratava de alguém que não tem muitas valências ali do que o cargo exige, a começar pela comunicação, que sim, é importante. Eu diria que é importantíssimo, cara. Importantíssimo. E o Rossato tropeça nas palavras, né? E então, assim, se ele fosse alguém do meu convívio, um amigo querido e próximo, um parente e tal, eu diria, brother, meu irmão, faza. Porque assim, ó, se tu sair agora, tu sai desgastado, tu sai aqui com umas pedradas aí na tua imagem. Mas pode ficar pior. E eu achei que não ficaria pior. Eu achei que agora o Rossato estaria, e o próprio Guto Peixoto também, mas daí é outro papo. O Guto é outro cargo, outra pessoa e tal, né? Tô falando aqui do Rossato e vocês já vão entender por que eu tô falando dele especificamente, tá? Mas o que eu tava falando mesmo? Me perdi. Ah, lembrei. Não, eu tava dizendo que eu até achava que eles seriam mais preservados, né? À medida em que chega no Grêmio Mano Menezes e Felipão, né? Sobretudo o Felipão, talvez, com essa função nova aí que se abriu e tal, que são dois caras que sabem falar de futebol, sabem falar de outras coisas se precisar, sabem se posicionar, sabem berrar, né? Talvez fossem ali um pouco mais pelotão de frente em algumas situações, e aí deixassem ali o Rossato mais num banho-maria, mais assim, rainha da Inglaterra, nem rainha da Inglaterra, né? Porque ele não tem tamanho para isso, mas assim, tipo, tá, decorativo, né? O dirigente decorativo. E aí tudo certo. Daí, tipo assim, ele não ia fazer o nome dele para ser um candidato, nem nada, mas também não ia se expor, se prejudicar, né, cara? E ontem, depois do jogo do Grêmio, ficou claro que
mesmo com a chegada do Big Phil, né, o Filipão, mesmo com o Filipão já incorporado ao clube e com o Mano Menezes ali à frente do time, cara, o Rossato vai continuar tendo um pequeno protagonismo e um protagonismo ruim, cara. Porque eu não acordei hoje com o Rossato pelado, gritando em cima de uma mesa, cagando em cima de uma mesa, protestando contra a arbitragem da CBF que prejudica o Grêmio invariavelmente. Porque se isso tivesse acontecido, eu ia dizer, opa, Rossatão, hein? Agora tu veio. Ah, é um pouco exagerado o quadro que eu pintei aqui? É, mas assim, tá, aí tudo bem, tem Filipão, tem Mano, mas olha ali o nosso Rossatão ali, cara. Esse aí, né, o Grêmio mais uma vez prejudicado, parece que para dar um pênalti pro Grêmio tem que ter um tratado de Tordesilhas, reunir autoridades e tal, e ainda assim a coisa não sai. E aí o Grêmio fica lá, inerte, bundão, e não sei o que. Nossa, agora o Rossato veio. Não, 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 não. O que chamou a atenção sobre uma fala de Rossato ontem na zona mista depois do jogo? Eu acabei não ouvindo essa entrevista dele, né, antes de gravar o meu vídeo pós-jogo, eu só ouvi o Mano Menezes, mas depois eu tomei conhecimento, né, cara? Ele estava criticando, falando a respeito, né, ao ser perguntado, das faixas que foram ostentadas na geral do Grêmio durante o jogo. Inclusive aqui tem duas versões, assim, porque parece que eu vi na Rádio Gaúcha, eu estava ouvindo o jogo lá no estádio, na Rádio Gaúcha. Depois eu até troquei, é uma curiosidade que não sei se alguém sabe me responder, abre um grande parênteses, a Rádio Gaúcha do nada ficou atrasada. Tipo assim, deu um troço ali que na época que o Grêmio voltou para a arena depois das enchentes, ali nos primeiros jogos, ou no primeiro jogo, também estava atrasada. E talvez a Band também, talvez outra, sabe? Não estava sincronizado com o jogo. Daí eu mudei, fui para outra rádio depois, mas no momento que eu ouvi a Rádio Gaúcha, falaram que havia uma faixa escrito na geral, né? Tava escrito assim, fora Rossato e Guerra. E que os agentes lá, os funcionários da arena foram lá pedir pra tirar e tal. Cara, isso dá um vídeo à parte, tá? Essa censura de coisas que são ditas na arena, que dizem respeito ao Grêmio e ao futebol, não é Lula, Bolsonaro, coisas que eu até acho que dá pra fazer uma peneira mesmo, de alguma forma, mas assim, manifestações legitimíssimas que são barradas dá um conteúdo toda parte, porque é um absurdo imenso, tá? Mas daí os caras mandaram tirar o fora Rossato e Brum. E depois, ali na geral, ainda no mesmo local, parece que ergueram uma faixa dizendo elenco vagabundo. E aí, eu ouvi hoje alguns jornalistas dizendo que, estranhamente, essa não mandaram tirar, só mandaram tirar a que falava do Rossato e do Guerra. Mas na Rádio Gaúcha, na hora que eu via, acho que o Rodrigo Oliveira, não sei se ele se confundiu com as faixas e tal, ou se a informação dele é diferente, mas ele disse que mandaram tirar do elenco vagabundo também. Sei lá, não vem ao caso, cara. Mas tinha essas duas faixas, e elenco vagabundo e fora Guerra e Rossato. Ao que o Rossato falou o seguinte, né, cara? Eu sou um partidário, abre aspas, eu sou um partidário das manifestações, aí ele quis dizer ordeira, mas ele disse ordeneiras, né, as manifestações ordeneiras e legítimas, mas ali, não, inclusive ele elogiou ele deu um exemplo de uma manifestação legal que foi a geral fazendo uma emboscada no ônibus do Grêmio lá no CT, né, isso aí ele falou, não, isso aí tudo bem, eu até ajudei a mediar ali e tal. Agora, no campo do Grêmio, no jogo ali, eu acho que não era o caso, e inclusive eu acho que essas manifestações foram feitas por não gremistas. Não gremistas. Cara, o Quinteiros já tentou dar letrinha para o que a torcida pode ou não pode, quem é mais gremista ou menos, e já tomou-lhe uma chibatada e ali começou a cair o castelinho dele. O Renato, que tem o tamanho do Renato, também já deu uma letrinha aqui ou ali e não foi poupado. Porque nem o Renato, quando eu digo assim, quem é tu, Rossato, para dizer quem é gremista e quem não é? Quando eu digo isso, cara, até o Renato cabe nessa frase. Quem é tu, Renato? Embora seja um grande, talvez o maior ídolo do Grêmio,
Mas quem é tu para dizer quem é mais gremista ou menos? O Grêmio é muito maior que o Renato, é muito maior que qualquer pessoa. Que dirá Rossato? O Rossato querer dizer quem é gremista ou não, porque está se manifestando de um jeito ou de outro, ou num local ou em outro, cara, não é nem patético. Patético é o Quinteiros falando disso. O Rossato falando disso é surrealismo. É surrealismo, cara. E aqui, ó, eu não tenho nada a ver com a geral do Grêmio, eu nem frequento aquele local do estádio, e eu sequer conheço hoje em dia as pessoas que estão à frente ali da torcida. Realmente, ignorância minha, não sei direito quem são, já vi um que outro nas redes sociais ali, mas eu não tenho uma ligação com os caras para estar defendendo. E aliás, eu nem tô defendendo ninguém, eu tô só criticando o Rossato, cara. Que é isso? Que mundo tu vive, cara? Que briga tu vai comprar? Que tamanho tu tem pra isso? Que pertinência tem? Sabe? E eu nem tô entrando no mérito aqui, tá? Mas eu acho que tem muita coisa que é legítima, assim. Aliás, legítima, eu não tenho dúvida que é. Uma torcida do Grêmio reclamar do elenco e reclamar de dirigentes. Se isso não é legítimo, o que é legítimo pra ti? E se isso não é ordeiro, o que é ordeiro pra ti? Eles bateram em alguém, arremessaram alguma coisa, invadiram algum lugar? Por que não é ordeiro e legítimo? Me explica, Rossato, vamos lá. Sou todo ouvidos. Por que não é ordeiro e legítimo? Tu pode questionar a pertinência, mas é uma opiniãozinha tua. É uma opiniãozinha tua. E que por mais que eu até venha concordar contigo, coisa que eu não vou entrar no mérito aqui, e acho que nem concordo, tá? Mas por mais que alguém pudesse concordar contigo que não é pertinente, cara, não é o momento, não é o local, beleza, tu tá questionando a pertinência. Aí tu tá no teu quadradinho. Agora, partir daí pra dizer que o cara não é nem gremista, é o quê? Um colorado infiltrado na geral do Grêmio, levantando uma faixa contra uma direção fracassada e contra um elenco que até o momento precisa dar muita resposta ainda. Né? Que coisa absurda estarem reclamando dessa direção e desse elenco, cara, né? Que loucura! Um elenco e uma direção que ano passado brigaram até o último minuto para não cair, e que esse ano, enquanto as faixas estavam sendo ostentadas, estavam no Z4. Mas que cabeça deles reclamar dessa maravilha. Só um pouquinho, né, velho? Só um pouquinho. É mais fácil dizer, Rossato, que tu és um não dirigente do que dizer que aquela galera da geral ali são não gremistas. E eu nem sei se são pessoas da torcida geral do Grêmio ali, mais organizados e tal. Daqui a pouco são apenas pessoas que frequentam o local geral, né? É legítimo, é o torcedor, cara. Então, assim, eu fiquei abismado, cara, porque assim, eu pensei, não, agora com o Filipão na área, esses caras aí vão dar uma desidratada, vão banho-maria ali, vão se preservar, porque não tava legal, principalmente o Rossato falando não é legal. Cara, e aí ele fala, na primeira vez que ele fala, acho que foi a primeira vez que ele falou, né, pós-Felipão, eu vi que, não vai estancar essa sangria. O Rossato, coitado, vai sair do Grêmio praticamente persona não grata, cara. Não é nem mais uma questão de não ter força para se candidatar a presidente algum dia. Isso aí já não tem, esquece. Há muito tempo esquece. Mas vai ser pior, cara. Daqui a pouco ele vai ser uma pessoa que ninguém vai querer ter nas suas chapas, ou vinculado, ou porque, né, vai virar uma imagem assim, meu Deus, o Rossato tá com esses caras aqui, vou votar nos outros. A coisa pode chegar nesse nível. Então, Rossato, na boa, cara, talvez tu não tenha vestiário, talvez tu não tenha conhecimento de mercado, talvez tu não tenha um monte de coisa, e com certeza a oratória, a comunicação, tu não tens. Então, muito provavelmente, só tá aí para quebrar um galho pro Guerra, né? Para quebrar um galho da forma mais fácil e rápida que ele encontrou. Só que esse problema não é teu, é do Guerra. A boa. Esse conselho, repito, eu daria para um irmão, daria pro meu pai. Cara, te preserva. Se eu fosse tu, sinceramente, pedia para sair. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.